O Eterno, abençoado seja o seu glorioso nome. No relato da criação, fez questão de mencionar que em 6 dias ele criou todas as coisas que existem. Mas o 7º dia, ele santificou, descansou e abençoou, dando exemplo para toda a criação. Outra vez, quando ele entregou a sua Torá desde o Monte Sinai para o seu povo, ele escreveu com a sua mão: Zahor et Yom HaShabbat lekadishô. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. E desejo a todo o povo da Techuvá que está espalhado sobre os 4 cantos da terra um Shabbat Shalom e Hag Sukkot Sameach. Vamos comemorar aí essa festividade maravilhosa que já demos início já há 2 dias. Estamos aí nessa maravilha, né? Nesses dias de alegria, onde o ser humano é convocado. Todo ser humano, seja o mais rico, aquele que tem muitas posses, desde do mais humilde, aquele que serve ao Eterno, ele é convocado para habitar em simples cabanas de palha. Ele vai fazer sua refeição nessa cabana, alguns vão dormir nessas cabanas e vão celebrar este momento que representa a humildade. Eu sou o professor Marcos Aurélio, vocês aí estão acostumados nessas festividades, né? Sempre está aí com o Moré Felipe, ele solicitou ontem para mim para que eu pudesse fazer a abertura desse Shabat. Fiz um estudo aqui, rapidinho, ontem à noite mesmo. Vai ser algo breve para a gente comentar sobre a impressão que a gente tem sobre essa festividade, né? Alguns textos da Escritura e principalmente essa convocação que o Eterno faz para cada ser humano para ser humilde. É assim que o Eterno quer ver o seu povo e é esse o lema daqueles que servem ao Elohim de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Eram homens humildes que habitavam não em Sukkot, né, em tendas e em cabanas, mas sim em tendas. Mas sempre tiveram dentro de si também a humildade de se portar como pessoas que buscam servir ao próximo antes de serem servidas. Então, assim também é o legado do nosso mestre Yeshua, assim é o legado dos seus emissários, e assim deve ser o legado de todo aquele povo que está em Techuvá, e principalmente dos irmãos aqui do canal Techuvá Total. Eles não são soberbos nem arrogantes, mas sim pessoas de coração humilde. E dando início ao nosso estudo, esse maravilhoso estudo, tá aí a chamada, né, dessa linda festividade. Aí nós temos os itens da nossa Lulav. Vou dar só uma pausinha aqui, eu vou levantar para poder pegar a minha aqui rapidinho, viu? Só um minutinho. Não corra, viu? Só um minutinho, eu vou pegar a minha aqui. Pronto, peguei aqui. Peguei, eita. Eu tô sem mouse, rapaz. Cheiro bom, viu? Irmão Siciliano, tá aqui os itens selecionados. Vamos nos alegrar, meus irmãos. A felicidade. Eita, até o gato subiu aqui pra festejar. Floribela é só o brabo, viu? Só o brabo aqui, subiu. Todo mundo fui balançar aqui os galhos, rapaz. Os bichos aqui se animaram. Tô comemorando também. É uma festa muito alegre. Sai daqui, meu filho, saia. Deixa eu fazer o estudo aqui, deixa, meu filho. Então, ontem eu fui convocado e o Moré Felipe vai fazer os estudos de amanhã. Amanhã vai ter o estudo do Sukkot. Ontem, hoje e eternamente. Quem sabe não vira tema de um livro, né? Com a querida irmã aí, Raquel Castro. E também no final dessa porção aqui, hoje, a gente vai mostrar algumas Sukkots.
algumas Sukkot, algumas cabanas, né? E a gente vai mostrar aí que alguns irmãos prepararam. Até a minha também tá aí no meio, viu? É a alegria de fazer essa sucá, né? A gente fica feliz nesse momento em compartilhar com os irmãos também, aqueles que estão participando aqui. Tem um pessoal aqui na minha casa, tá todo mundo aqui, a gente tá estudando junto. Então, vamos dar início ao nosso estudo, que o Eterno possa nos guiar e a gente ser feliz aí nessa festividade, né? Se alegrando nesses momentos, sabendo que o Eterno tem nos ajudado e Ele é quem nos protege. Então, eu escolhi como tema, né, dessa festividade de Sukkot, a gente dá uma pausazinha nos estudos da porção semanal. Eu mesmo vou trazer a porção Vezot Havrahá no último dia da festividade, dia 23 agora. E a gente vai agora fazer esse estudo temático aí da festa de Sukkot, que é uma marca aí do canal Teshuvah Total. Então, eu coloquei como tema, só os humildes continuarão. Por quê, meus irmãos? A gente encontra duas festividades das 7 descritas lá no livro de Vaikra, capítulo 23. Mencionada essas duas festividades, das 8 festas, né? 2 delas são mencionadas que aconteceriam nos dias finais, né, da humanidade. Seriam justamente a festa do Shabat e a gente encontra também a festa de Sukkot. Porém, a gente não vê ser mencionado as festividades, por exemplo, de Pesach, Matzot, de Shavuot, que são festas de peregrinação. A gente não vê falando sobre Yom HaKippurim, porém a gente encontra, nem Yom Teruah, mas a gente encontra sendo mencionado o Shabat, lá em Yeshayahu, capítulo 66, e a gente encontra em Zacarias, capítulo 14, que é o que a gente vai dar uma lida também hoje, falando sobre a festa de Sukkot, nos momentos, alguns dizem, eu sou mais de acreditar no milênio, né? Porque não consigo enxergar tantos textos assim, detalhados assim, sobre a eternidade. O Eterno acho que está guardando um segredo, vai nos revelar na hora, né? Se a gente souber já de muita coisa, não vai ter graça quando chegar lá, né? Quer dizer, eu acho que mesmo sabendo de tudo, a gente teria graça e estaríamos nos alegrando, né? Porém, o Eterno faz uma certa surpresa, mas ele revela muitas coisas sobre esse período de 1000 anos, no qual a Terra irá se regenerar, haverá regeneração de todas as coisas, comandadas aí pelo seu braço, pela sua mão, que é o nosso mestre Yeshua. Ele nos ensinará a Torá em sua essência. Então, observando por essa forma, eu costumo acreditar que esse texto de Zacarias capítulo 14, de Yeshayahu 66, fala ali do milênio, do período dos 1000 anos, sendo regido pelo governo do Eterno, onde no final, né, o livro de Revelação fala que haverá uma rebelião. O próprio livro de Zacarias capítulo 14, aí se vocês lerem todo o capítulo, fala de uma rebelião, né, que haverá no final, onde aí sim os ímpios serão destruídos de vez, né, e haverá uma eternidade. Então, no livro de Mishlei, Provérbios, capítulo 16, versículo 5, diz o seguinte, ó, Toevá, então é abominável, né? É uma coisa reprovável diante do Eterno. Toevá Adonai, Kol Gevad, eu tô sem mouse, viu, pessoal? Gevad Leve, Yad Le Yad, Lo Yanike. Adonai abomina os orgulhosos de coração, esteja certo de que eles não ficarão impunes. Então, eles receberão a paga do seu orgulho. A pessoa que tem um coração altivo, né, orgulhoso, rígido, ele não aceita a correção, essa pessoa receberá as punições concernentes à sua forma de pensar o mundo, à sua forma de viver, à sua forma de enxergar a vida. Porque ele não aceita a correção, nem do Eterno, nem do seu próximo, né? É uma pessoa que ela tem uma dura cerviz, ela tem um pescoço duro, ela não se vira, né? Não se molda, né? Olha outro texto, também de Mishlei, Provérbios, capítulo 22, versículo 4. Ekev, ou seja, a recompensa, né? A gente já estudou sobre isso, com o Moria Felipe. Daqui vem o nome Yaakov, né? É acrescentado Yud, a mão da recompensa, ou aquele que agarra as oportunidades, né? Então, Ekev, a Navá, ou seja,
A recompensa da Anavá, da humildade, que é o que a gente estuda nessa festividade. A gente vai se arremeter à humildade. A gente viu com Moré Felipe. E quando o Eterno traz o livramento para o povo de Israel, geralmente ele leva ele para para habitar em Sucá, numa cabana de palha, uma cabana simples. Foi assim no Egito, em Mitzrayim, quando eles saíram de Ramsés. O segundo estágio foi Sucote. Foi assim com Yaakov, quando ele recebeu o livramento lá, quando seu irmão vinha com 400 homens para literalmente destruir a todos. E assim que ele saiu, ele foi habitar numa região e colocou o nome de Sucote. Então, Ikev, Anavá e Irat Adonai. Ou seja, a recompensa da humildade é o temor, Irat Adonai. É o temor ao Eterno. O ser ve Havod ve Haim. E juntamente com, ou seja, intrínseco, né, a gente subentende, com que o ver, riqueza, o ser, riqueza, honra, ve Kavod, e Haim, a vida. Então, a recompensa de andar humilde é justamente temer Adonai e, por consequência, receberá a riqueza, honra e vida. Então, veja, quando quem está falando isso é justamente o rei que, ao Eterno perguntar para ele o que ele queria receber do Eterno, ele pediu, ele foi humilde, ele baixou a cabeça e disse: eu quero sabedoria para julgar o teu povo. Então o Eterno disse: por que você não pediu vida longa, riquezas, poder? Eu te darei tudo isso, te darei a sabedoria e tudo isso que tu não pediu. Então ele entendeu essa mensagem, né? Nesse momento a gente sabe dos erros de Shilomon, do rei Salomão, porém ele entendeu isso e repassou para a humanidade, principalmente para o povo de Israel, aquilo que ele compreendeu da mensagem que o Eterno quis passar. E quando o ser humano opta por ser humilde, ele recebe em tudo aquilo que ele não pediu. O Eterno dá muito mais do que o ser humano almeja, né? Já aquele que pede muito ganha pouco, né? Tem muita gente que engoliu um mendigo, viu, meu irmão? Engoliu um mendigo, fica pedindo o dia todinho, aí não sabe por que não ganha. Então peça ao Eterno as coisas certas, né? E Yeshua mesmo disse, né? Vocês não ganham porque vocês pedem mal. E realmente, às vezes a gente pede mal, né? Vamos pedir ao Eterno aquilo que concerne ao Eterno, né? Sabedoria, entendimento para julgar conforme a sua Torá. Julgar as nossas vidas, não a vida dos outros, mas as nossas vidas conforme a Torá. Porque o primeiro ponto da humildade que a gente vai compreender é o seguinte. Se você for sábio, né? Você vai aprender, o primeiro ponto da humildade é: a Torá, ela 99% das vezes vai lhe dar um ensinamento para você julgar as suas próprias ações. Entenda bem, ninguém vai conseguir corrigir o próximo de boca, falando, nada não. Vai ser através de ações. As suas ações que vão mudar, às vezes, o comportamento de quem está à sua volta. Então, se você quer mudar, é um ensinamento mundano, né? Mas é verdade. Se você quiser mudar o mundo, primeiro mude a si mesmo. Então, Yeshua ensinou isso com que, se você vê um cisco no olho do teu irmão, repara primeiro na trave que está no teu olho. Tira primeiro ela, para depois você ajudar o seu irmão. Então, os problemas que a gente está enxergando nos outros, Yeshua ensina que é um cisco, mas é necessário que a gente retifique primeiro os grandes problemas que estão dentro de nós. Ok, meus irmãos? Continuando. No livro de Devarim, olha que texto maravilhoso. Então, eu acho que eu não falei sobre esse texto aqui ainda não, calma. No livro de Matitiahu, capítulo 5, versículo 3, diz: Ashrei Aniei, ou seja, felizes os pobres, as pessoas humildes, né? Haruah, de mover do espírito de Adonai. Que Lahem Malhut Hashamai, pois deles é o reino dos céus. Então, o reino dos céus são das pessoas que são pobres. Mas pobres do mover do Eterno, ou seja, aquelas pessoas que não têm conhecimento do Eterno, não. É a pessoa que é humilde para se curvar diante do mover do Eterno. Ela não é rica diante do mover do Eterno.
Por quê? O que representa a riqueza diante do mover do Eterno? É quando o mover do Eterno, que representa a sua Torá, suas instruções, chega diante dessa pessoa e o que é que ela faz? Ela é humilde, ela é pobre, ela precisa desse mover. Ela precisa que esse mover a instrua. Ela precisa receber desse mover. Ela precisa se moldar conforme as instruções do Eterno. Porém, se ela é uma pessoa rica, já que o mover do Eterno é o proprietário de todas as coisas, e se o ser humano se acha rico demais, eles não vão se bater. Cada um vai querer ter mais autoridade que o outro, e o Eterno sempre prevalece, e ele respeita a escolha do ser humano, e ele não habita em pessoas arrogantes. Porque o ser humano, na sua prepotência, ele não pode querer mudar o destino do mover do Eterno. Pelo contrário, o mover do Eterno tem que mudar a essência do ser humano. Ele tem que se moldar, o ser humano tem que se moldar conforme a instrução do Eterno. E o que é que a maioria das religiões ensinam? O que é que as religiões ensinam em sua essência? De que o Eterno tem que se moldar conforme a sua vontade. Por isso que a gente vê religiões e mais religiões, cada uma pensa a escritura de uma forma diferente, cada uma se moldando o Eterno conforme as suas próprias convicções. Então, ser pobre aqui, do mover, é justamente ser pobre para entender que o Eterno, através do seu mover, que vai te suprir, que vai te sustentar. Rapaz, está uma situação aqui. Todos os gatos parecem que estão me arrodeando aqui, rapaz. Tem uns aqui se embolando no chão e olhando para mim. Não sei o que. Acho que é por causa desse matinho aqui. Eita, tem um comendo aqui. Ah, eu não como a minha lulave não, rapaz. Solte. Sai daqui. É pinotinha. Comendo. Ela que tá querendo comer minha lulave. Essa daqui é a campeã. Sai, pinotinha. Devarim, capítulo 8, versículo 3, diz o seguinte: ele os humilhou, permitindo que vocês se tornassem famintos. Então eles os alimentou com uma. Então, olha aqui, ó. Basicamente é a mesma coisa, tá entendendo? Ser pobre é se humilhar. Ser pobre é se humilhar. Então, o Eterno faz com que o ser humano se humilhe, seja pobre, né? Esteja faminto de quê? Do seu mover. Tem um texto, eu não lembro qual é o profeta, até a Morá Kessia citou esses dias, que haveria uma fome na terra. Não de pão, e nem fome e sede, não de pão e nem de água, mas sim da palavra do Eterno. E está havendo até hoje, né? Então é isso que o Eterno está dizendo aqui. Ele os humilhou, permitindo que vocês se tornassem famintos. Então ele os alimentou com mã, desconhecido por vocês e por seus antepassados, para fazê-los entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Adonai. Então o Eterno não deixou eles com fome e com sede do alimento, porque nunca deixou faltar. Eles ficaram reféns do Eterno para aprender que eles eram reféns em tese, né? Aprender que, dessa forma, que o Eterno queria sustentar eles. Embora que eles estivessem numa situação difícil no deserto, não era para que eles se preocupassem. Para que eles fossem humildes, para aprender a andar debaixo da nuvem. A nuvem mandou andar agora, ande. Mandou parar, pare. Não seja arrogante, como alguns foram, e pediram para enviar espias para poder ver se realmente era aquilo que o Eterno estava falando, e saíram da nuvem. No dia em que foi enviado espias para averiguar a terra de Canaã, se realmente era boa como o Eterno havia dito, se realmente era do jeito que ele havia prometido. E a partir desse momento veio toda aquela desgraça, onde o povo passou mais 38 anos rodando no deserto. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida, na boca do deserto, mas de repente eles tiveram que dar meia volta, porque eles foram desobedientes. Eles não esperaram e nem se moldaram conforme o caminho que o Eterno havia dado, não souberam aguardar, e assim eles pereceram, né? Toda aquela geração pereceu no deserto. Chegamos ao livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 16, que diz o seguinte: Verraiá kol ha-notar michol ha-goim. Por fim, os remanescentes de todas as nações, ha-baim, que vão de encontro, né? Al-Yerushalayim,
ve'alu midei shana ba-shana. Por fim, os remanescentes de todas as nações que atacarem Jerusalém subirão de ano após ano, todo ano, né? Le Ishetahot, Le Melech Adonai Tsevaot, Ve Lahog, Et Hag Hasukot. Subirão todo ano para adorar o rei Adonai Tsevaot, para guardar a festa de Sukkot. Et Hag Hasukot. Então, haverá uma batalha e atacarão Jerusalém. Isso supõe-se, né? E atacarão Jerusalém. E nesse momento, serão destruídos, né? Não vão conseguir o seu intento. E o Eterno, a partir do momento que ele estabeleceu o seu reino com o seu braço forte, que é o nosso mestre Yeshua, durante 1000 anos, e haverá todos aqueles, né, que foram salvos, que alguns ressuscitaram, uma grande parte, né, ressuscitaram, né, e estão ali fazendo parte desse milênio, e posteriormente estarão na posteridade, na eternidade. Porém, haverão nações ainda que todos os anos deverão subir para Jerusalém. Acredito eu que enviarão representantes, né? Se os seus representantes não forem, o que é que irá acontecer? Se uma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, Adonai de Tsevaot, para adorar o rei Adonai de Tsevaot, nenhuma chuva cairá sobre eles. Então, se não subirem, deixa eu só verificar essa duplicidade aqui. Se não subirem, o que é que vai acontecer com eles? Eles não receberão a chuva no seu tempo devido. Não receberão a chuva por conta da sua rebeldia, da sua forma de viver, de observar a vida, de enxergarem o que aconteceu com os antepassados que foram rebeldes ao Eterno, e eles persistiram fazendo e praticando a mesma coisa, da mesma forma. E a gente observa aqui o seguinte, e essa palavra aqui, adorar, é justamente curvar-se, se abaixar, né? Se implorar humildemente, fazer uma reverência, aí sim, adorar. Então é você literalmente se colocar de joelhos diante do grande rei, é se humilhar diante do Eterno. E isso e esse é o tema, essa é como é que eu posso dizer, a essência da festa de Sukkot. É você ser humilde para reconhecer que você não é nada. É pó e ao pó tornará. E só o Eterno pode nos proteger e nos guardar. E às vezes a gente tem nossas casas, a gente está livre aí dos intempéries, né, do sol quente durante o dia, da chuva forte. Já não lembra mais da nuvem do Eterno. Já nos lembramos mais de estar buscando a sua face, sabendo que é Ele que faz a terra ser regada, né, pela chuva. É Ele que faz brotar o grão, né? É Ele que faz toda a vida, né? É Ele que entrega o ar para que a gente respire. Às vezes a gente se esquece pela proteção de uma casa. E o Eterno, por isso que todo ano, Ele ordena que o ser humano saia das suas habitações seguras e vá conviver com os intempéries da natureza. Na cabana de palha o sol passa ainda você consegue sentir o calor, né? Se chover, você vai estar embaixo, vai se molhar. E sabendo que o Eterno irá te proteger de todo o mal. Ok, meus irmãos? No versículo 18 diz o seguinte: se a família do Egito não subir e ela se recusar a vir, não ocorrerá a enchente, né, no rio Nilo. Além disso, virá praga com que Adonai ferirá as nações que não subirem para guardar a festa de Sukkot. Então, no início desse governo aí de Yeshua de 1000 anos, observamos algo interessante. Apenas 2 festas restarão. O Shabat semanal, como eu disse, né, em Yeshayahu capítulo 66, versículo 23, se eu não me engano, e Sukkot, que é justamente o sinal da humildade.
Agora, por que as nações têm que celebrar também? Justamente porque para que sua arrogância seja quebrada, destruída, e todos se lembrem que a proteção verdadeira não está em nada além do Eterno. Não existe nada que possa proteger o ser humano além da proteção do Eterno. Só Ele poderá suprir e proteger de todas as situações, algo que eles não haviam aprendido antes, por isso que se rebelaram contra o Eterno e seu ungido. Também, né, a gente aprende que, por não ser humilde para subir a Jerusalém, o que é que aconteceria? O Eterno não iria prover o sustento, porque eles foram rebeldes. Então, seria algo agora mais direto, né? Vai ser algo mais direto, né? O Eterno não fez, então não recebe. Você já teve os exemplos, né? E não vai ter mais aquela demora para a resposta, né? O delay de resposta, né? Hoje, ainda o ser humano, na misericórdia do Eterno, a graça do Eterno atuando aí em sua plenitude, como desde o início até os dias de hoje, o ser humano faz tudo o contrário ao Eterno, mas mesmo assim vem a chuva no tempo certo, os frutos ainda dão tranquilamente, não existe pragas, né? Que destruam tudo e haja fome e escassez. O que existe é o próprio ser humano privando outros irmãos seus do bem. Isso existe. E por que não é mencionado festividades como, por exemplo, Pesach Matzot? Não é mencionado festividades como Shavuot? Por que não são mencionadas essas festividades? A gente vai ver agora um texto impressionante no livro de Irmiarro, capítulo 16, versículo 14. A gente viu agora, não foi? O Zecariá 14, 16. Agora é o inverso, né? Irmiarro 16, 14, que fala justamente o porquê não se mencionará no milênio mais, não se celebrará essas festividades em memória do êxodo do Egito, por conta, meus irmãos, do êxodo que acontecerá justamente para a inauguração do milênio. Será algo, como é que eu posso dizer, 1000 vezes maior. Porque quando o Eterno trouxe, não desmerecendo jamais o êxodo do Egito, né? Pelo contrário, foi algo também maravilhoso. O Eterno trouxe as suas maravilhas, né? Suas 10 maravilhas. Porém, quando o Eterno trouxe essas maravilhas para o Egito, foi para uma nação específica e um local específico. Agora, no segundo êxodo, que é o que o texto vai falar aqui, quando o povo de Israel forem retirados de todas as nações, ou seja, as 10 tribos que estão perdidas, estão misturadas ainda entre as nações, que já estão se levantando, que já estão entendendo a sua raiz, já estão entendendo a verdade. Quando elas se levantarem e o Eterno as reunir dentre as nações, haverão sinais e prodígios maiores ainda, como os que estão descritos aí nos profetas, no próprio livro de Apocalipse, de Revelação. Serão sinais, pedra caindo do céu e a água ficando amarga, e entre outras coisas. Coisas que aconteceram já também no ano 70, né, da Era Comum, mas que se repetirão em grau muito maior no fim dos tempos, quando esses dispersos serão reunidos. Então, o segundo êxodo será muito grande. É isso que a gente vai ver agora no texto. Olha o que o texto diz, ó. Portanto, diz Adonai, virá um dia em que as pessoas não dirão mais, como vive Adonai, que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Ou seja, quando o povo vai falar algo, né, referente ao Eterno para mostrar a sua grandeza, eles citam os sinais, os prodígios que o Eterno fez no Egito. Então o profeta está dizendo, ó, vai vir um tempo que vocês não vão falar mais nem sobre o Egito. Vocês vão dizer o seguinte, ó. Mas, como vive Adonai, que tirou o povo de Israel da terra do norte de todos os países dos quais os expulsou, pois eu os trarei de volta para a sua própria terra, que dei a seus antepassados. Então, a promessa do segundo êxodo vai fazer o quê? Que o primeiro êxodo, ele não tenha mais não seja mais aquela referência, né, tão grande. Tanto que as festividades de Pesach e festividade de Shavuot mostram esses momentos em que o povo foi livrado, né, recebeu um livramento e foi retirado ali naquele momento
do cativeiro do Egito. E Shavuot, 50 dias depois, né, a festa de Pentecostes, mostra o momento em que o povo recebe a Torá. Porém, no milênio, onde todo mundo que está ali já pratica a Torá, já recebeu a Torá, como é que você vai ter um memorial de recebimento da Torá, que é justamente um sinal para outras pessoas vejam e queiram saber também, queiram conhecer? Mas se todo mundo ali que está ali já conhece a Torá, já está estudando com mais profundidade a Torá, já está no milênio ali, se refinando ainda mais. Eu creio que esses 1000 anos são para a gente ficar refinado. Imagine, a gente aprende hoje, né, no nosso curto período de tempo de vida, com o nosso mestre Yeshua, aí muitas pessoas vivem 50, 60, 70 anos de idade, mas tiveram um pouco mais de 20, 30 anos aí de estudo das escrituras e já mudaram da água para o vinho, né? Mudaram muito o seu modo de viver. Imagine 1000 anos com o próprio mestre falando com você e lhe ensinando os caminhos da Torá. Aí sim é que vai todo mundo criar asas, né? E voar aí para o bem, né? Para dispensar ainda mais essa palavra maravilhosa, essa instrução maravilhosa que o Eterno nos dá. Então, imagine 1000 anos sendo ensinado por Yeshua. Então não tem para que se comemorar Pêssah, o livramento do Egito, se houve um livramento ainda maior, que foi a retirada do povo de Israel dentre todas as nações, com sinais no mundo todo, com todas as pessoas do mundo vendo, né? Essa situação, né? Então, ou seja, o êxodo do Egito vai ficar em segundo plano. Por isso que não se comemorará mais Pêssah Matzot, né? Que é justamente um memorial desse momento. Também Shavuot não será comemorado por conta disso, ao meu ver, né? Posso estar enganado, possa ser que o Eterno diga, não, meu filho, você está ensinando errado, mas deixa, se eu estiver lá e o Eterno me ensinar dizendo que eu estou errado, eu aceito, eu sou humilde, eu sou aquele que me dobra, eu me corrijo. Tá bom, meu pai, você está falando, eu acredito. Então, mas ao que eu tenho estudado, né, faz sentido a gente entender que o segundo êxodo vai justamente deixar de fazer com que o primeiro êxodo seja uma referência para e esse marco temporal para que a gente sempre se lembre de que o povo de Israel saiu do Egito e que ele recebeu a Torá, porque haverá um êxodo maior. Porém, tem duas festividades que não deixarão não serão cessadas, né? Porque o Shabat, ele é um memorial desde a criação. Shabat semanal. E Sukkot é um memorial da humildade. Então, a humildade ela é indispensável no início, no meio e no fim. Até na eternidade, a humildade é indispensável. Então, se você quer ser um servo do Eterno, saiba que a humildade é um ponto indispensável da caminhada. Um ser humano arrogante, soberbo, que não se molda conforme a instrução do Eterno, ele não fará parte do seu reino. Então, algo que será superado, né, pelo grande êxodo que ocorrerá no fim dos tempos, é justamente o que eu estava falando aqui, onde não mais acontecerá as maravilhas do Eterno em uma só nação, e sim no mundo todo. Nações rebeldes, afligidas, destruição dos impérios e dos governos humanos, reunião dos dispersos, e em todo mundo, e principalmente a ressurreição dos mortos. Ou seja, o êxodo do Egito ficará em segundo plano. Também a lembrança da entrega da Torá em Shavuot não terá tanto sentido, já que toda a humanidade já conhecerá as instruções do Eterno, que regerá o governo estabelecido pelo próprio Eterno. Então a Torá será o cerne do reino do Eterno. É a sua instrução que regerá tudo. Então não tem para que se comemorar a entrega da Torá se a Torá já dominou o mundo através do Eterno e do seu escolhido. Bem como é um acontecimento aí cinematográfico, né? Veja, reunião dos dispersos, os grandes governantes saindo de cena, entrando no governo do Eterno, os mortos sendo ressuscitados. Rapaz, é muita coisa, viu? E aqui está uma instrução. Nós vamos agora estudar com o nosso mestre Yeshua. Ele vai trazer um ensino sobre isso também.
Tenha calma, não se levante. Não saia daí. Não é a mesma parábola que o Moré Felipe trouxe na abertura da festa de Sukkot. Não é. Eu vou usar outra parábola, mas é parecida. Não vamos repetir, né? Não vamos repetir, não. Mas você tá vendo aí esse desenho do trigo aqui? Observa um detalhe. Eu tô sem mouse, por isso tá ruim, viu? Eu com mouse, rapaz, não é essas maravilhas todas, imagine sem. Tá vendo essas espigas aqui dobradas, rapaz? Olha. Ixi, essa aqui também, ó. Já tá envergada, ó. Vou apagar aqui pra ficar melhor. E já tá feio. Pronto. Estão vendo que tem espigas dobradas, outras em pé. E a gente entende que o texto que Yeshua fala, lá em Matitiarro, capítulo 13, versículo 24 em diante, os tradutores colocam como joio. Porém, não aparece joio, aparece como erva daninha, né? Uma erva que não dá o fruto correto, né? Não tem fruto, né? Ela traz espinho, outra só a palha, né? Como a gente tem aqui na Lulave, a palha, né? A palha, aqui, ó. Palha seca, né? Ó, já tá seca aqui. Então, a gente enxerga que existem ervas daninhas que ela não tem um cheiro agradável, ela não tem fruto e tá ali só para fazer peso no mundo, né? E aperrear os outros, que é onde tem até espinho. E quando você faz uma plantação, o que é que se espera? Que essa plantação você possa colher os frutos dela. Por isso Yeshua traz um ensino, o ensino de Yeshua, ele é maravilhoso porque ele é fácil de se compreender, é um ensino tranquilo qualquer pessoa de qualquer nível intelectual, ele consegue ter uma compreensão fácil, desde que, lógico, ele se atenha no mínimo ao contexto histórico do que ele está falando, com quem ele estava falando, por que ele estava dizendo aquilo. Então, qualquer pessoa chega à compreensão com facilidade. Ele utiliza os exemplos daquela época e principalmente da região da qual ele habitava. Então, todo mundo compreendia 100% o que ele estava falando. Então, neste exemplo, nós temos vários ensinamentos. O exemplo dessa parábola do semeador que semeou um bom fruto, né? Que é conhecida como a parábola do joio e do trigo. O trigo aparece aqui, o ritá, né? Ritim. O trigo aparece. Porém, o joio não aparece, parecem ervas daninhas, né? Olha o texto diz, ó. Va Issa Lifneichem Mashal Ahad Vayomer Da Damta Malchut Hashamai. E trouxe para eles uma parábola e disse: o reino dos céus é como Leish, um homem, Ha-Zoreach Zera, um homem que semeou boas sementes. Tove, né? Sementes. Zera Tove. Sementes boas. Besade. Bessadeu. No seu campo. Então, o reino dos céus, Yeshua está dizendo, ele faz uma comparação agrícola. Que o reino dos céus é como um homem que semeou uma boa semente em seu campo. Ele tinha um campo, foi lá, e ele mesmo foi lá e semeou, né? Ou ele contratou alguém, um semeador, né? Um especialista em semear. Ele pegou a melhor semente, selecionou e colocou em seu campo. Então, ele provavelmente, seus funcionários, também observaram que ele selecionou uma boa semente para poder colher um bom fruto. Porém, enquanto as pessoas dormiam, seu inimigo veio e semeou ervas daninhas, joio no meio do trigo e foi embora. Então, existiam, veja que coisa, pessoas foram lá, um inimigo, né? Essa parábola ele está dizendo, o inimigo, né? E foi lá e semeou no meio do campo desse homem ervas daninhas. Ele pegou sementes de ervas daninhas, que não, literalmente, não tem serventia para nada, ninguém se alimenta disso. Geralmente, se vocês observarem, existem ervas daninhas que a semente dela, que ela usa para se reproduzir, são espinhos.
Literalmente. Esses espinhos se agarram na roupa, né? E às vezes você nem percebe. Quando você chega em outro canto, aquele você bate com a mão assim, aquele espinho cai na outra terra ali e lá nasce aquela trouxeira de espinho de novo e assim vai. É geralmente essas ervas daninhas que prega na calça, né? Você vai andando assim no meio do matagal e de repente tá cheio de espinho na calça. Se você vai mais pra frente, você não percebe. Quando você olha pra sua calça, tá cheia de espinho. Você bate assim, ó, aí cai aquela semente que não tem serventia nenhuma no chão e já contamina outro local. Então, esse inimigo foi lá com inveja, né? E semeou essas ervas daninhas que a gente subentende e vamos colocar aqui como alegoria o joio. Quando o trigo brotou e formou espigas, as ervas daninhas também apareceram. Então, no meio dessa boa plantação de trigo, né, que o homem semeou, apareceu também ervas daninhas. E qual é uma característica das ervas daninhas, meus irmãos? A gente viu na parábola aí com o Moré Felipe, a terceira espécie, né? E foi lançada até numa terra boa, ela se enraizou, não tinha pedras, não era um chão batido como a primeira, né? E à beira do caminho, onde as pessoas pisam e fica o chão batido, né? E fica exposta, não tem como se aprofundar e ter raízes. A segunda até conseguiu entrar um pouquinho, mas existiam pedras. Já a terceira, você observa o seguinte, que ela se aprofunda na terra, ela começa a ter raízes, mas não foi cuidada corretamente e os espinhos a sufocaram, ou seja, essas ervas daninhas a sufocaram. E o que acontece? As ervas daninhas, meus irmãos, elas tiram a energia do bom fruto. Por isso que se misturar com as ervas daninhas vai fazer com que a sua fé enfraqueça, e não ao contrário, que você enfraqueça as ervas daninhas. Ela tira a energia do bom fruto. Se você deixar um campo sem cuidados, não fique pensando que vai nascer um monte de uma plantação de trigo, de cevada, uma plantação de tomate, de cebola, de melancia. Não. As ervas daninhas vão tomar conta daquilo ali. Para nascer alguma árvore frutífera ou algum tipo de cultivo de grãos naquele local ali, é só se for um milagre. A maioria vai sair erva daninha. E as boas árvores vão ser sufocadas por ela. Aqui mesmo na frente, no meu sítio aqui, um pé de coco, rapaz. Eu fiquei com pena aqui só, que eu gostava tanto da água de coco dele. Mas ele ficou assombrado por outros 2 pés que tinham. E já mandei cortar esse pé umas 3 vezes e ele nasce de novo. Mas é bom que ele dá até uma sombra boa. Mas ele assombrou o pé de coco e ele morreu. Pra você ter uma noção, só a sombra de 2 pés que tem aqui, ele matou o pé de coco. Então, do mesmo jeito, são as ervas daninhas em meio a esse campo que foi plantado com boas sementes. Então, o que aconteceu aí? Quando o trigo brotou, deixa eu voltar aqui para a tela, e formou espigas, as ervas daninhas também apareceram. Então, todo mundo que estava ali ficou surpreso e disse, mas como? Se a terra foi bem cuidada, só houve plantação aqui de boas sementes, mas do nada apareceu essa erva daninha que a gente vai colocar aqui como o joio. E vocês viram no início do estudo, desse slide aí que eu coloquei, vocês viram vários trigos ali dobrados, não é isso? Vários dobrados assim, curvados, né? E alguns em pé. Como é que o pessoal percebeu que eram ervas daninhas? Por quê? O trigo, ele por ter fruto, ele é mais pesado. E você vê o talozinho do trigo, ele é bem fininho. Ele não é um talo grosso. E quando o trigo é de uma boa semente, ele vai dar um trigo de boa qualidade, ser um trigo maior. Então, aquela espiga mais pesadinha, quando o vento bate, meu irmão, ó, ele se curva, ele se baixa, ele se vira conforme o vento bate nele. Já a erva daninha, como é que eles perceberam que era uma erva daninha? Porque quando o vento batia, ele continuava só em pezinho ali, ó. Ele não se curva. Ele fica em pé. Desse jeito é o arrogante e o soberbo. O vento
o ruar do Eterno bate nele, mas ele não corrige a sua rota. Ele continua em pé, com um olhar altivo e querendo ser mais forte do que o Eterno. Mas não sabe ele que ele é uma palha que em breve secará e será queimada e jogada no fogo. Será jogada no fogo, né? Destruída e jogada no fogo. Já aquele que tem fruto, como a gente vai ver nos textos da frente, será recolhido para o celeiro. Será aquele que será guardado pelo proprietário do campo. Quem é o proprietário do campo? A gente vai ver tudo isso. Então a erva daninha foi facilmente detectada porque ela permanece altiva. Ela não se curva. A gente viu com a Moraquece aí no dia de Yom Kippurim, na reedição do estudo do ano passado, onde ela deu os exemplos do junco, né? Existe o junco que se vira, né? E aquele que não se curva, né? Do mesmo jeito é o joio e o trigo. O joio é praticamente idêntico. Depois vocês podem pesquisar na internet, que é praticamente igual ao trigo. Ele tem o desenhozinho da espiga, tudinho, porém ele não tem fruto. Por isso que se compara, né, joio e trigo. Porque eles parecem iguais, mas o joio não tem fruto. Então alguém, por sacanagem, poderia ter colocado ali o joio no meio do trigo, porém o joio não tem fruto. E quem tem fruto, meu irmão, minha irmã, se curva diante do ruar, do vento, do mover do Eterno. Se a gente tem frutos, a gente se curva. Se a gente não tem fruto, não se curva. Então, vamos continuar, né? No livro, continuando em Matitiarro, capítulo 3, versículo 27, diz... Eu vejo só enquanto o tempo tá aqui, para não passar muito. Não quero demorar muito, que eu quero mostrar as fotos daí da Sucá, né? Das Sucote aí, das cabanas dos irmãos. Os servos do dono do campo se dirigiram a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente no seu campo? Então de onde vieram essas ervas daninhas? Mas como foi que aconteceu isso? Nós vimos com nossos olhos, você semeou bem. Mas como apareceu tudo isso? Assim foi o Eterno, meus irmãos. E plantou o ser humano na terra para que ele faça bem. Existem pessoas que dizem, mas meu irmão, se o Eterno é assim mesmo, ele é bom, ele existe, por que existe tanta maldade no mundo? Por que existe tanta perversidade no mundo? Pessoas que são ímpias, são literalmente miseráveis, rapaz. A gente não pode nem considerar pessoas como essas como seres humanos, porque não existe humanidade neles. Fazem mal a crianças, a mãe, o próprio pai, a filho, a pessoas que nem conhecem no meio da rua. Não dormem enquanto não praticam mal. Se o Eterno é bom, por que acontecem essas coisas? O caminho do Eterno, meus irmãos, está disponível para todos. Agora é necessário que a gente busque a Ele. Eu não posso dizer que um barbeiro não existe porque o meu cabelo está grande. Eu não posso dizer que o barbeiro não serve para nada ou que ele não é um bom barbeiro se eu não vou até ele. É necessário a gente caminhar até a origem, né, da bondade. Buscar o conhecimento do Eterno. É muito difícil alguém que busca entender as instruções do Eterno e continua a sua vida de prevaricação e de transgressão. Porque aquele que ama o Eterno verdadeiramente, você não vai ver um escândalo na vida dele de impiedade, de destruição da vida dos outros, de falar mal dos outros, de mentir, de furtar, de comprar e não pagar, de bater em alguém, de fazer o mal contra uma criança, de fazer o mal contra um adulto, contra um senhorzinho de idade, uma senhora de idade. Você não vai ver isso em pessoas que amam o Eterno e buscam obedecer às suas instruções. Então o mal está em quê? Em quem não procura o Eterno. Então o mal não está no Eterno, está nas pessoas que não querem buscar os seus caminhos. São aqueles que permanecem em pé. Vem um vento do Eterno que diz, meu filho, você está indo para o canto errado. Vá para cá, vem para cá, vem para cá. Não, eu quero continuar em pé.
Teu vento não vai moldar meu caminho. Eu que vou fazer o meu próprio caminho. Versículo 28. Ele respondeu: o inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: Senhor, o que quer que Senhor, quer que as arranquemos? Ou seja, o dono sabia que, apesar de ter plantado o bem, existe sempre o mal. Vai ser colocado no meio de todos nós. E Yeshua, quando orou, meus irmãos, lá em Yohanan, não lembro se é o capítulo 14 ou é 15. Sou muito ruim de gravar o capítulo e o versículo. Yeshua disse: olha, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, Yeshua não quer que o joio seja arrancado ou que a gente seja retirado antes do tempo. Do mundo, né? Que é isso que a gente vai ver aqui nos textos. Na resposta de Yeshua sobre esses significados desses textos que ele está falando. Yeshua não quer que a gente seja separado do joio antes da grande colheita. É o dia que será estabelecido o reino do Eterno. Até lá, a gente tem que conviver com o joio. Sabe por quê, meus irmãos? Vou explicar para vocês agora. A gente, na nossa oração, na nossa busca cotidiana ao Eterno, a gente tem que compreender que esses intempéries, esse joio que está aí à nossa volta, ele realmente pode nos sufocar se a gente não estiver o tempo todo limpando o campo. Através de quê? Da busca do conhecimento da Torá. Isso é a limpeza do campo. Você vai saber o que é joio e o que é trigo. Você vai saber quem está te cercando a partir do momento que você buscar os caminhos do Eterno. Agora, a partir do momento que você não busca mais, é como um trabalhador que não vai lá roçar o seu sítiozinho, tirar o joio, né? As ervas daninhas que estão crescendo em volta da sua plantação. Então, da mesma forma que a gente pode interpretar essa parábola aí, Yeshua dá o ensinamento, né? Que o campo é o mundo, o semeador é o Eterno, né? O seu ungido e seus emissários. E o joio é justamente os ímpios, né? E o trigo é o justo. A gente também pode compreender que existe um campo que é o nosso coração, que a gente tem que manter ele limpo através da palavra do Eterno, para que sempre possamos dar bons frutos, tirando todo tipo de sujeira que nos afaste do nosso Criador. Então, por que não é retirado o joio antes do tempo? Por quê? Porque é um teste para ver se a gente vai resistir a esse ataque e esse cerco que o inimigo faz na nossa vida. O livro de Jacob, a gente leu aí com o Moré Felipe também, capítulo 4. E também no livro, no dia de Yom Kippurim, fala que o inimigo, ele tá ali o tempo todinho arrodeando o ser humano. E é necessário isso. Mas é necessário que a gente ore ao Eterno, a gente busque a sua face, busque os seus caminhos, para que ele fuja dos servos do Eterno. É uma forma de repelir as investidas do inimigo quando nós estamos meditando nas suas escrituras. Então, por isso, não é retirado esse joio antes do tempo, porque ele é usado para ver se a tua fé vai ser sufocada ou não, meu irmão, minha irmã. Se você vai ser forte o bastante para resistir a esse joio. Porque se nós falharmos nisso, nós vamos ser engolidos e não vamos dar o nosso fruto. Por isso que é necessário que os dois permaneçam juntos. Então a pergunta que os ceifeiros, aí, os servos desse dono do campo fizeram é se pode arrancar essas ervas daninhas, esse joio, já começar a arrancar. Ele disse, e olha a resposta. Ele respondeu, não, porque ao arrancar as ervas daninhas, vocês poderão tirar um pouco do trigo com elas. Misericórdia. A misericórdia do Eterno é que aqueles que estão mais próximos dessas ervas daninhas estão já
Quase ali não dá pra saber quem é quem. Dá uma soprada assim, ó. Quase todo mundo fica em pé. Mas ali tinha um que tava com uns frutozinhos. Mas ele não tava já com tantos frutos. E poderia ser confundido e arrancado junto. Para ver se ele se conserta e ele se preenche de mais frutos e ele se curve na hora que o vento soprar. Então todos nós somos chamados a ter humildade para se moldar conforme o Eterno nos ensina e principalmente não deixar com que esse joio entre no nosso coração e nós percamos aí nosso chamado, né? Continuando, no livro Matitiarro, capítulo 3, versículo 30, diz: deixem que cresçam juntos até a colheita. Olha que dia é esse, o dia da colheita. O dia em que os descendentes de Israel serão retirados de todas as nações da terra, no mundo aí que está já explodindo, né, caótico. E ele diz que deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita que juntem primeiro as ervas daninhas e as amarrem em feixes para que sejam queimadas, depois juntem o trigo e guardem meu celeiro. É isso o que é o reino dos céus, segundo o ensino do nosso mestre Yeshua, que ele traz essa parábola aí, literalmente agrícola, né? Para que a gente possa ter uma compreensão total do texto. E nos versículos 37 a 43, vocês podem ler depois, porque eu não coloquei tudo para a gente não ficar muito longo o estudo, né? Eu queria fazer um estudo mais rápido. Até porque eu não tive como me aprofundar muito. O meu querido amado irmão ontem falou já um pouco, já mais tarde. Eu fiquei até um pouquinho mais tarde redigindo esse texto aqui. Eu fiz de improviso mesmo. Mas espero que fique bom e que vocês consigam compreender a essência, né, da humildade, né? Nos momentos finais da humanidade. Será esse o padrão. O padrão do julgamento do Eterno, através do seu mensageiro, do seu emissário, do seu ungido, escolhido pelo Eterno, Yeshua, é justamente aqueles que são humildes de coração. Pessoas que buscam essa essência que há na festividade de Sukkot. Então, no versículo 37 a 43, Yeshua explica, né, que ele lançou a semente, ou seja, o próprio Yeshua lançou a semente. O campo é o mundo. A boa semente aos filhos de Israel, que estão entre as nações, né? E as ervas são os que não deram ouvidos ao seu chamado. Quem semeia essas sementes é o inimigo. E no versículo 41, ele diz: o Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz pecar e todas as pessoas vazias. Pessoas que não têm frutos. Olha, leiam de novo o versículo 41. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz pecar e todas as pessoas vazias. Ou seja, poderiam ter ali trigo, mas que perderam as suas sementes porque estavam muito próximos do joio. Por que eles não conseguiram sustentar suas sementes? Porque o joio, as ervas daninhas, eles sugam a energia ali, os nutrientes da terra em volta da árvore frutífera. Então, se ela não tem aqueles nutrientes tudinho, ela começa a soltar os frutos. Vocês já viram algum pé de planta, de fruta, que quando os seus frutos já estão começando a brotar, caem tudinho, e de repente é hora de dar fruto, mas ele não tem. Pode olhar que em volta está cheio de ervas daninhas, ou então aquele solo ali não tem nutrientes o suficiente. Então é necessário colocar um produto, cuidar. Mas existem árvores que não dão seu fruto, não seguram o fruto, porque elas estão com o solo contaminado. Quem sabe, pessoas são trigos, mas que perderam seu fruto por causa da contaminação com o joio. Por isso que é necessário passar por esse pente fino. Por fim, vamos aos ensinos dos emissários. Olha o que o emissário Shaul Rachalia, apóstolo Paulo, olha o que ele escreveu em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Não façam nada por competição ou imodéstia, mas com humildade. Considerem os outros melhores do que vocês mesmos. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que texto perfeito, viu? E ele continua.
Cuidem dos interesses das outras pessoas e não só dos seus. Ou seja, o mundo não gira em torno só de você nem de mim. O mundo gira em torno da coletividade. A gente tem que cuidar, lógico, dos nossos interesses, mas não deixando, não negligenciando das adversidades que nossos irmãos estão passando. Buscando ajudar da melhor forma e do jeito que nós podemos ajudar aí. Né? Tiago, no capítulo 4, versículo 6 diz: mas a graça que ele nos concede é maior do que o quê? Do que a arrogância, do que a prepotência. Por isso a Escritura diz: Elohim se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. É o texto lá de Provérbios 3, versículo 34. Então, a graça, meus irmãos, é superior, mas ela só vem, ela só recai, ela só está em cima de pessoas que são humildes. Leia o Salmo 25, versículo 10. Do versículo 7 ao versículo 10 para você ver. Eita, o gato mia igual um cachorro aqui, rapaz. Então, o que acontece? Silêncio. Cá, vem. Então, vou dar agora 2 exemplos. O de arrogância. Para vocês disserem: ah, meu irmão, mas eu não sabia que era assim, não. Eu não tive nem exemplo de arrogância. Como é que eu vou saber o que é ser arrogante e o que é ser uma pessoa humilde? Vou dar agora o exemplo. Não desliga o vídeo não, viu? Não pare não. Para você não dizer: ah, não sabia. Para não dizer que não sabia, porque você não assistiu, né? Tá aí, a gente vai ver. Olha que exemplo de arrogância. No livro de Revelação, Apocalipse, capítulo 16, versículo 8, diz: o 4º anjo derramou sua taça no sol e lhe foi dada a permissão para queimar as pessoas com fogo. Esses são os prodígios, né, dos finais dos tempos, os prodígios em que a gente vai observar aí o povo sendo queimado literalmente por causa da sua desobediência. Todo o capítulo 16 a gente encontra as consequências da desobediência, né? São 7 taças que serão derramadas, trazendo sobre a humanidade a punição por causa da desobediência. Se é que a gente pode chamar essas pessoas aí do capítulo 16 de seres humanos, né? Que seres humanos que literalmente o versículo 6 fala, por exemplo, que essas pessoas mataram os profetas. Então a gente tem desde seres humanos no passado que matavam os profetas, e no livro de Apocalipse fala também de 2 testemunhas que serão, né? 2 profetas que serão mortos, e vários outros, né? Que ao profetizar literalmente a palavra do Eterno, até o que a gente está fazendo hoje, meu irmão, é profetizar. Porque 90% do ensino dos profetas é o ensino para que o povo retorne à Torá. 10% é falando sobre o tempo do fim. E é profetizando justamente em cima desse termo. Olha, vai vir uma desgraça sobre o povo. Por quê? Por quê? Porque vocês foram desobedientes à Torá. Vai vir um tempo de paz para vocês. Por quê? Porque vocês foram obedientes à Torá. Então, até nos 10% aí de previsões do futuro, de profecias sobre o futuro, os profetas falam acerca da Torá. Então, todo aquele que fala sobre a Torá, literalmente, é um profeta. Não, lógico, que guardadas as devidas proporções, né? Ninguém aqui está recebendo diretamente do Eterno uma instrução para ir até uma determinada pessoa e falar alguma coisa, mas a gente tem as escrituras que a gente pode reverberar as palavras dos profetas e ensinar a todos o caminho que um profeta deve seguir. Então, todo esse capítulo 16 fala sobre a arrogância. Por isso que há essa punição de serem purificados, né? Queimados com fogo. E no versículo 9 diz: olha aqui, isso aqui é o resumo desse versículo, capítulo 16. Os homens foram queimados pelo calor intenso e eles amaldiçoaram. Olha, rapaz, eu com o mouse já sou ruim, sem o mouse é pior. Só com o mouse do notebook. Amaldiçoaram o nome de Elohim, que tem autoridade sobre as pragas, em vez de darem as costas aos seus pecados e lhe derem glória.
Então eles tinham a oportunidade de se arrepender, de se curvar, de se moldar conforme a instrução do Eterno. Mas qual foi a preferência desses homens? Amaldiçoar, permanecer arrogantes, soberbos, com o nariz empinado. Isso é a essência da arrogância. É você observar situações que estão acontecendo à tua volta, que estão te fazendo mal, mas você continuar no seu mau caminho. O Eterno fala lá em Devarim capítulo 28, Vaikra capítulo 26, sobre as bênçãos e maldições. E quando ele fala das bênçãos, ele diz que essas bênçãos acompanhariam a quem o seguisse, né, a quem servisse ao Eterno, guardando as suas instruções. E quem fosse desobediente, começariam a vir pragas, e ele diz, e aumentarei 7 vezes mais. E aumentarei 7 vezes mais. Mas por quê? Para ver se vocês se arrependem dos seus pecados. Ou seja, convocando o ser humano para reconhecer que aquilo ali está vindo sobre a vida dele e haja arrependimento de suas ações. É o que está sendo colocado aqui em prática. Porém, o que é que eles fizeram? Amaldiçoaram o nome do Eterno. Em vez de se arrepender da sua transgressão, eles continuaram blasfemando. E aqui está um exemplo de humildade. Está aí uma mulher sentada, né, aos pés de uma ilustração aí do nosso mestre Yeshua. Porém, a gente vai ver um pedido inusitado dela. Um pedido aí que não condiz muito com humildade. Ela não tem uma compreensão do pedido que ela estava fazendo. Tanto que Yeshua alerta ela sobre o erro do seu pedido. No livro de Matitiahu, capítulo 20, já estamos terminando, versículo 20 diz: Então os filhos de Zavdai, Zebedeu, né, se aproximaram de Yeshua com a sua mãe. Ela se prostrou, fazendo-lhe um pedido. Ele disse à mulher: O que você quer? E ela respondeu: Prometa que, quando você se tornar rei, estes meus 2 filhos se assentarão, um à sua direita e outro à sua esquerda. Agora, a primeira pergunta que eu faço ao povo aqui do chat. Esse aqui, quando ela fala aqui, preste atenção na resposta, viu? Vocês estão quase se formando aí em um ano de estudo da Torá, né? A formatura é agora, viu? Vamos ver aí. Vou estar acompanhando aí, viu? Já eu dou uma olhadinha no chat. Vamos lá. Quando ela está perguntando aqui, quando você se tornar rei, e prometa que meus 2 filhos, um se assenta à sua direita e outro à esquerda. Ela está falando do rei do mundo vindouro, ou ela está falando do reino atual no qual Yeshua vivia? Ou seja, ela imaginava que Yeshua tomaria o poder e se tornaria rei de Israel, tirando o reinado dos romanos. Ou seja, se daria numa rebelião. E ele seria, Yeshua, como se fosse um líder militar, né? Tornaria rei em Israel para lutar literalmente contra os romanos. E esses 2 filhos dela teriam autoridade nesse reino aí. Por que eu estou perguntando isso? A primeira pergunta. Por que eu estou fazendo isso? Vocês conseguem imaginar esses 2 filhos de Zebedeu se sentando num reino ao lado do escolhido do Eterno para reinar, na frente de Abraham, na frente de Isaac, na frente de Jacob, na frente do rei Davi, na frente de Shilomó, na frente dos profetas, na frente de Daniel, na frente de Moshe? Esses homens teriam, ou seja, seriam braço direito e braço esquerdo do rei de Israel, do mundo vindouro, né? Da eternidade. E esses 2 homens estariam na frente de Moshe, por exemplo, na frente de Eliarro, na frente de Abraham, porque eles teriam um cargo, né? Eles estariam literalmente numa posição mais elevada do que todos esses aí. Ou ela está falando do reino atual. No reino atual, que eu digo assim, naquele momento em que Yeshua viveu ali, ela imaginava que ele despontaria ali, tiraria do poder os romanos
causaria uma rebelião, não sei, alguma coisa, e se tornaria rei do povo de Israel, dos judeus, naquela época. Ao meu ver, tanto é que a resposta de Yeshua vai se decorrer em cima disso, que a mentalidade dela estava errada, porque ele não poderia dizer quem vai sentar à sua direita ou à sua esquerda, nem o próprio Yeshua pode dizer, porque o reino dele ocorrerá nesse período de 1000 anos, no qual estarão nesse reino Moshe, Abraão, um monte de gente aí. E quem é que vai se sentar à direita e à esquerda para julgar, para ser um braço direito do mestre? Quem é que pode julgar isso aí? Só o Eterno, meu irmão e minha irmã. Então, olha o versículo 22. Entretanto, Yeshua respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Acaso podem beber do cálice que eu vou beber? Eles disseram: podemos, ou seja, vocês vão aguentar mesmo que eu vou aguentar? A gente pode sim. Quando aqui no Nordeste a cobra fumou, meu irmão, não ficou um, viu? Não ficou um. É esse que diz que podemos, ó. É o famoso cachorro que ladra, né? Mas não morde. Opa, passei direto. Vamos lá. Ele lhes disse: sim, vocês beberão no meu cálice. Todavia, assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares foram preparados para pertencer a quem meu pai designou, por causa da mentalidade dela. Ela estava querendo um reino naquele momento. Mas Yeshua sabia que seu reino era no mundo vindouro e ele não poderia dizer que esses dois homens aí têm uma justiça maior do que muitos que já haviam morrido, mas serão ressuscitados e participarão desse reino. Então só o Eterno vai escolher quem terá, né, essa honra de estar ao lado do nosso mestre Yeshua em seu reino. Depois, ele chamou todos no canto, né? No fim, é isso que eu quero trazer para vocês, o exemplo de humildade. Olha o que o nosso mestre Yeshua vai ensinar. No livro de Matitiahu 20:24 diz: quando os outros 10 ouviram isso, ficaram chocados com os dois irmãos. Ou seja, eles só trouxeram desconforto porque eles queriam ser maiores do que os seus próprios amigos, né? Mas Yeshua os chamou e disse: vocês sabem que entre os estrangeiros, seus governantes se transformam em tiranos e seus superiores em ditadores. Ou seja, no mundão aí, nos governos, nas religiões, como diz o Moré Felipe, alô, nas religiões, você encontra esse tipo de prática. As pessoas, ao assumirem um posto um pouquinho maior do que o seu irmão, se torna já num ditador ou num tirano. Olha o que Yeshua ensina. Mas entre vocês não deve ser dessa forma. Ao contrário, quem quiser se tornar líder deverá servir. E quem quiser ser o primeiro deve ser escravo. Porque o filho de Adão não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo, feito às pressas, um pouco rápido. Não deu para me preparar tanto, mas deu para a gente aprender que o sentido, a essência da festa de Sukkot é a humildade, a Anavá. Porque com a Anavá, que é a humildade em hebraico, você vai conseguir chegar à plenitude do Ahavá, amor. O amor que só o Eterno pode demonstrar para o ser humano quando ele é humilde para estar debaixo da sua cabana, da sua Sukkot. Entendendo que só ele pode proteger. Só ele pode nos suprir. Só o Eterno pode nos guardar de todo mal. Ele é o Shomer Daltot Israel, o guardador das portas de Israel. Então, que o Eterno nos proteja e nos guarde. E vamos agora, é um momento bem esperado. Vamos deixa eu só ver aqui. Deixa eu só colocar aqui para vocês. As cabanas dos irmãos. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui, rapaz. Deixa eu tirar aqui. Descartar. Pronto. Vou botar outra aqui. Pronto.
tá aí a primeira cabana do meu amigo, meu irmão Fábio Mazzarella. Está com ele a sua esposa Mariana, a Georgia Karina, o Gil, João Victor, Aline, Safira. Eles são de Campinas, São Paulo. É uma pessoa que eu, de alta estima minha, gosto muito dele, meu amigo, meu irmão, a gente conversa muito. E ele tem também aprendido bastante aí conosco, com o canal, né? Assim como eu fui abençoado com esse canal maravilhoso e até hoje aprendo. Ele já ensina também, ele tem um canal dele, já ensina as escrituras conforme a Torá, né? Conforme a instrução do Eterno, e tá aí com a sua sucá, uma sucá maravilhosa, lindíssima, viu? Olha que coisa linda e bem colorida, né? Porque já existe um jardim, eu acho, na casa dele aqui, bem cuidado, por sinal. Olha aqui, essa planta aqui é lindíssima. Aqui em casa, no meu sítio aqui eu tinha, mas infelizmente deu uma praga e... Passa a dica, meu irmão, o que é que você tá botando aí? Pra eu colocar aqui nas minhas plantas pra não morrer, né? Que as minhas morreram. Tinha dessas aqui, mas morreu tudinho. Então, vamos continuar. Olha que coisa maravilhosa. Tem as cadeiras aí pra sentarem. O ambiente parece arejado, né? Bem legal, bem feito. E tá aí, toda a rapaziada, ó. Ó o pessoal aí, ó. Aqui o Fábio, né? A sua esposa aqui também. E aqui são os outros irmãos que estão... a mãe dele, né? Todos eles estão aí celebrando essa festa maravilhosa. É uma festa que reúne as famílias, reúne os amigos também, né? E quando você vai entrando nesse momento aí de preparação da cabana, tá todo mundo ali se unindo para fazer, é um momento maravilhoso. O que eu mais gosto é a preparação. Eu acho maravilhoso. Nesse ano foi só eu e meu irmão Suenilton. Já eu mostro a foto aqui para vocês. Olha aí a cabana dele, olha, toda decorada. Rapaz, maravilha, viu? Maravilha. Mais fotos aí. Pronto. Essa aqui é do meu amigo, meu irmão, Daniel Ferreira. Um abraço, meu irmão. Se o Eterno permitir, em breve a gente vai se abraçar, pelo menos dar um abraço aí em você, meu irmão. Tô pra dar uma passada em Maceió. Peço permissão pra entrar na sua terra, meu irmão. Você é que manda de irmã daí, eu sei. A sua esposa Daisy, seus filhos Victor e Henrique, olha aí. Ele fez um vídeo no canal ensinando como fazer a sua sucá. Uma maravilha, ficou belíssima, né? Muito bem decorada, bem enfeitada. Uma coisa assim espetacular mesmo. Tem a menorá, né? Tanto o quadro aqui da querida irmã Lena Posner, que faz essas maravilhas. Ela inclusive manda ilustrações pra gente aqui. E todo mundo, a gente se delicia com essas ilustrações que a irmã Lena Posner faz para o Shabat. Eu vou ver se eu coloco uma pra vocês aqui já. Eu tô sem o mouse, não sei se vai ser aqui, vai ser fácil. Tá aqui uma menorá menor também, né? E tá aqui o alulave, né? Com o fruto selecionado. Você é um desses frutos selecionados, você e sua família, meu irmão. Tenho certeza disso, viu? Também temos a do Eliarro Ben David, a Rikva Bat Israel. Eliarro, né? O filho de Davi, e Rivka, filha de Israel, de Manaus, no Amazonas. Temos pessoas daí do Nordeste, do Sul, né? Do Norte também, perto ali do querido amado irmão Raimson. Olha aí que coisa linda, rapaz. Bem os pratos, olha que coisa linda. Queria ver o que vocês serviram aí, viu? Rapaz, o cara gordinho só pensa em comida, é ruim demais, viu? Tenho que diminuir um pouquinho. Olha aí, olha ela já preparando tudo, rapaz. Gostei, viu, irmã? Muito obrigado, irmã Rivka. Maravilhosa a sua sucá e do seu esposo, viu? Do Eliarro. Parabéns mesmo. Essa daqui é sensacional, né? Eita, ele faz os mínimos detalhes, viu? Esse é o Bion Victor, o filho da querida e amada irmã Kessia Fastardi, e do Axel, o seu esposo, né? Ele faz o pai dele, ele é careca, né? Ele não tem um cabelo aqui, ele bota assim um cabelo. O do Moré Felipe, ele fez a ilustração do Moré Felipe, rapaz. Uma camisa colorida, né? A barba. Depois, meu irmão, pinte só aqui de branco, aqui um pouquinho, aqui em cima. Pronto, aí é que já tá parecido. Um corretivo, né? Passa aqui em cima e fica branquinho. Aí é que vai estar... É porque essa daqui eu acho que ele tirou de alguns anos atrás.
Aí o cabelo não tava ainda branco, mas agora já tá branco. O meu tá ficando também. A Mora aquece, e ele aqui, ó. Ele já rindo aqui, ó, feliz, com os frutos selecionados. Tem tudo. Ó, o fruto selecionado. A Lulave aqui do Moré Felipe, ó. Na mão, tá vendo? Então é perfeito. Ele fez açúcar literalmente perfeita. Todos os irmãos aí da Noruega. Temos pessoas do mundo todo, né? E do todo o Brasil. Agora, açúcar, rapaz. A dele já é linda, né? E a que a Mora Aquece faz, rapaz, olha que coisa maravilhosa, né? Temos aqui, parece ser trigo, né? Não sei se é o trigo mesmo. Temos a menorá aqui, a torá, temos a lulave aqui, o fruto selecionado. Temos o pão, olha que pão maravilhoso. É doce, irmão, é doce, deve ser doce. Cuidado para não dar formiga, viu? Temos aqui, ó, as velas, né? Lindo, lindo, perfeito, perfeito. É pão doce, olha aqui, pão doce. Isso deve ser uma delícia, viu? Mas delicioso aqui é a torá. Torá é que é o nosso favo de mel. Maravilhoso, maravilhosa. Dentro de casa, bem estruturada, bem feita, organizada. Essa daqui eu desconfio falar, é a minha. Um monte de gente aqui pra minha casa, a gente se alegrou debaixo dessa açúcar, maravilha. Sou eu, Marcos, a minha esposa Fabiana, o meu irmão Ivan, aí tem o irmão Carlos Alberto, a irmã Linda, temos o irmão Carlos Rosa, a irmã Márcia, Aleph e sua esposa Tainá. Nós temos as crianças, né? Theo e Cecília. Suenilton. Olha, o Moré Felipe toda vez erra o nome dele, rapaz. Ele fica a cabeça vermelha aqui. Errou de novo. Suenildo, não, rapaz. Suenilton, eu vou botar pausado pra ele. Aí eu mandei esse texto para o Moré Felipe. Como ele mandou os slides pra mim, ele já deixou ali, ó. Suenilton. Aí já tá certo aí. Suenilton. Tatiana e Tawane. Tatiana, a esposa do meu amado irmão Suenilton, e Tawane, a sua filha. Temos também, aqui ó, pronto, ainda tem umas fotos. Isso aqui foi a gente estudando, viu? Debaixo do açúcar aí. A parte boa aqui, né? A parte da comida também, os frutos aqui. A noite de lua cheia, né? Olha a lua lá, a lua cheia aqui atrás, ó. Aqui a nossa lulável, o fruto selecionado. Temos os pães, né? O chofá aqui, o chofá soado, né? Temos a menorá também. Tudo isso teve aqui. Aqui está o Suenilton e a Tati. Meu irmão Suenilton, que me ajudou a fazer açúcar. E a Tatiana, sua esposa. Moré, Renato de Prísio. O menino Renato de Prísio. Lá do Rio de Janeiro. Eu sou do Recife, né? Esqueci de passar isso para os irmãos. Cadê? Tem escrito aqui? Tem não. Recife, isso. Recife, Pernambuco. Aqui o Moré Renato de Prísio do Rio de Janeiro, ele fez também seu açúcar, tem um violão. Quero ver só tocando, meu irmão. Você só tá aí com o violão, mas não tocou uma música pra gente. Pelo menos dedilhar uma musicazinha aí pra gente ver sua afinação, né? Tem um Moré Raimson aí, eu sou desafinado. Se eu começar a cantar aqui, vocês correm. Então é melhor nem cantar. Mas tá aí tudo perfeito aí, né? Já verificando aqui a questão dos estudos para passar pros irmãos. Temos aqui seu fruto selecionado, sua lulave e o violão para tocar aí. Temos também o Victor Hugo e sua família de Feira de Santana, da terra lá do Moré Felipe. Uma maravilha. Também um açúcar muito bonita, viu? Aqui tem uma parede, acho que natural, né? De folhagem, que é aquelas que cobrem o muro. E ele já pegou o embalo, já botou para cá aqui as palhas, né? Cobrindo. Ficou belíssimo. Aí o cenário, a mesa aqui, rapaz, muito bonita, viu? O suporte ali, os candelabros para as velas, muito bonito de verdade. Tá de parabéns, meu irmão. Temos também a Silvânia Santana. Ela não colocou aqui a cidade da qual ela faz parte, né? Mas tá aqui bem decorada também. Açúcar maravilhosa, viu? Tá de parabéns. Que o Eterno abençoe cada vez mais vocês. E ela tem uma camisa aqui com o nome Yeshua. Ela tá com a camisa com o nome do nosso mestre Yeshua. Tem um vinhozinho aqui para tomar, para esquentar, né? A noite tá fria. Não sei o local que ela tá, mas aqui no Recife a noite foi fria nesse dia. A gente também tomou um vinhozinho para poder esquentar um pouquinho. E foi uma maravilha, viu? Temos também a Mariana, Tatiana, Mateus, de São Paulo. Olha aí, eles fizeram a decoração perto da janela para poder entrar o frescor, né? Aqui tem a mesa deles e tá toda decorada a janela. Olha que maravilha, rapaz.
tudo decorado, tudo perfeito. As velas acesas aqui na janela, né? Uma maravilha, muito bem feito. Parabéns a vocês, que vocês possam repetir essa festividade aí para sempre, né? Até a consumação dos séculos, como a gente estudou no mundo vindouro também, que estejamos juntos aí participando dessa festividade com humildade. E é isso que a festa representa. Embora que você não esteja com todas as condições para fazer a melhor sucá do mundo, você faz a melhor que você pode fazer, que foi o caso aí, e achei belíssima, muito boa ideia, muito bem feita, muito bem decorada. Então, de parabéns, viu? Temos o Renan Dorigatti. Ele fez aqui também, olha, na varanda, né? Eu acho que do seu apartamento. Tem essa visão privilegiada aí, muito bonita por sinal. Ele colocou aqui, igual, acho que ele pegou a ideia do Moré Daniel, viu? Colocou as cordas, amarrou, botou as palhas. Tá aqui sua lulave, só não tô vendo o fruto selecionado. Parabéns, meu irmão. Que o Eterno te abençoe. Não sei o local que você é, mas que ele te abençoe. Temos o Herbert Lima, de Vespasiano, Goiás. Olha que sucá maravilhosa. Temos a menorá também. A torá aqui, que é importante. A lulave, o fruto selecionado. Os 2 banquinhos aí. Maravilha, meu irmão. Que o Eterno te abençoe. Muito bonita a sua sucá, viu? E a irmã Marta Maria. Nós temos também o Alex, o Felipe e o Júlio Samuel, de Ipauçu, São Paulo. A irmã já se desfrutando aí, né? Com o seu filho dentro da cabana. Eu vi, ela mandou mais umas fotos pra mim. Ela já dormindo ali. É uma maravilha. É uma coisa. É um sentimento maravilhoso. Tá aqui a lulave que ela fez, olha. Olha que lulave maravilhosa. Rapaz, eu acho que é alecrim, né? Que ela colocou alecrim aqui. Muito boa, viu? Parabéns, irmã. Que o Eterno te abençoe, viu? Olha aí, mais uma foto, tá vendo? Da açúcar dela. Na sala, viu? Na sala. Essa é uma açúcar raiz, literalmente. Parabéns, irmã Marta. Que o Eterno te abençoe, viu? Temos o Francisco Belchior, meu irmão. De Aquiraz, Ceará. Olha essa daqui no quintal. Muito bonita, muito bem feita, segura, viu? Olha, essa daqui tá bem segura, viu, meu irmão? Ele fez bem estruturada ela. Tá aqui o fruto selecionado, colocou uma manga aí. Essa é uma manga toma, eu acho, viu? Tá grande, rapaz. Essa manga aí deve ser um mel, um favo de mel, viu? Bem como sua lulave. Temos também o Wellington e Luiz Barcelos, do Rio de Janeiro. Também fizeram a sua sucá. Olha que coisa maravilhosa, rapaz. Um terreno grande, né? Bem arejado. Eles estão aí, olha, uma cesta com luzes do coração aqui, né? Tem um fruto selecionado dentro. Velas aqui, luz de vela. Aproveitaram e já fizeram um clima bem romântico, bem bonito. Parabéns, João. Bem aconchegante. Que o Eterno abençoe vocês. E dê muitos anos de vida para que vocês possam estar juntos nessa caminhada e nessa festividade, né? Olha aí a irmã festejando aí, se alegrando. Aqui a Torá, né? E ela segurando aí o fruto selecionado. E a sua lulave. Shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe vocês, viu? Temos a Genilda, a irmã Genilda, Rodrigo e o Rodrigo Filho. Rodrigo e Rodrigo Filho. Rapaz, bonita, viu? A sucá de vocês. Maravilhosa. Bem decorada aqui. Também colocaram como se fossem as estrelas, né? Aqui. Muito boa, meus irmãos. O fruto selecionado, a sua sucá, a sua lulave. E gostei. Parabéns, viu? Só não colocaram de onde vocês são, mas que o Eterno abençoe de onde vocês estiverem. Temos também o Gerson, a Geórgia. Eles são de Moeda, Minas Gerais. Olha que local, que cenário. Eu acho que isso aqui é uma montanha, viu? Não sei se é frio. Eu não sou muito chegado a frio, mas essa açúcar deles eu acho que fecha aqui, deve ficar um clima aconchegante. Eles já pegaram o embalo aí para poder aproveitar essa linda paisagem. Fizeram açúcar maravilhosa. Parabéns, meus irmãos, que o Eterno abençoe vocês, viu? E essa foi a que eu mais gostei. Não vou mentir, essa daqui foi a que eu achei sensacional, uma maravilha. Não só porque essa representa tudo que a gente falou. Porque ela colocou o essencial nessa açúcar. O essencial tá aí nela. Não sei se vocês já viram. No meio da açúcar, vocês estão vendo aqui? Essa lulave dela, o fruto é o coração, meus irmãos.
Essa daí, o fruto dessa lulave aí, no centro de tudo, é o coração. E é isso que o Eterno quer. Embora que você não teve a capacidade, às vezes, de fazer a sua sucá ali nos moldes tradicionais, o principal é isso aqui, meus irmãos. Me emocionei agora. De saber que o que o Eterno quer é que a gente coloque o nosso coração em obedecer às suas instruções. E tenho certeza, irmã, que para o Eterno a sua sucá é mais do que válida. É lindíssima para ele. Que a sucá que a senhora fez é no seu próprio coração. O Eterno te abençoe, viu? Muito linda mesmo. Essa foi a que conquistou meu coração. Linda, 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 linda. De tirar o fôlego. A Leandra Gonçalves de Manaus, no Amazonas. Parabéns. Perfeita, perfeita. Temos o Timóteo e a Ivone de Almirante Tamandaré, Paraná. Olha que maravilha. Aqui nós temos o tetragrama do Eterno. E o de Revalvirê. Nós temos aqui na sala, eu acho, né? Eles conseguiram prender aqui, como o Moré Daniel deu as dicas, né? Tá uma maravilha a sucá de vocês, a menorá aqui, uma iluminação toda peculiar, maravilhosa, viu? Temos o nosso irmão Wagner Santos, ele tá sempre aí no chat também. A sua esposa, eu acho, Simone Santos. A Júlia e o Arthur, seus filhos, lá de São Paulo. Aí nós temos a bandeira de Israel, nós temos a sucá aí com os frutos, né? Os frutos selecionados, a sua lulave também. Toda a família aí reunida, se alegrando debaixo da sua sucá. Olha aí outra foto dessa sucá. O Mora Felipe não mandou a dele, rapaz. Ele esqueceu de mandar a dele. Depois ele posta nos estudos aí a sucá dele. Eu vou colocar aqui rapidamente, deixa eu ver se eu consigo. Só um minutinho. A da congregação Binei, a congregação Efraim, lá de Humildes. Tem várias sucá nessa aí, em 2 minutos. Tem várias sucote aí, várias sucá, cabana, de vários irmãos. Num videozinho de 2 minutos. É 1 minutinho, eu vou só colocar aqui rapidamente até iniciar para botar essa deles aqui também. Pronto, meu irmão. Pronto, vou botar aqui, viu? Aí. Meu amigo, meu irmão Ronaldo. Parabéns, meu irmão, pela recuperação aí. Olha a sucá sendo montada. Time-lapse, ficou lindo. Olha essa outra, que maravilha. Mais uma. Isso é tudo lá em Humildes, perto de Feira de Santana, perto do Moré Felipe ali na Bahia. Mais outra, temos aí já umas 5, né? Mais outra. Olha quantas. Os irmãos aí comemorando, né? No primeiro dia, uma convocação santa. Olha as irmãs dançando, teve dança também, se alegrando, né? Olha que maravilha. E toda a congregação aí deles, dos irmãos, toda enfeitada. Olhando aí no fundo as palhas de coco, que bonita, né? Mais uma. Outra. Mais uma. Olha como essa tem até o nome Feliz Festa das Cabanas. Maravilhosa. Mais outra. Olha que maravilha, meu irmão. Essa daí, olha. Outra congregação dançando, pessoal, ó. As crianças celebrando, né? Lindíssima também a festa dos irmãos aí de Humildes, comunidade Efraim. Mais uma. Comunidade Efraim também comemorando aí a festa. E eu agradeço a todos vocês por estarem juntos conosco, né? Vendo essas cabanas aí e incentivando outras pessoas a fazerem também, né? Um abraço para a irmã Tânia Costa, lá da comunidade Efraim. Todos os irmãos, né? O Moré Diego, entre outros, o meu amigo Ronaldo também. E todos os que fazem parte dessa comunidade aí, viu? E, por fim, vou trazer aqui ele.
o homem da garganta de aço, Iosef Torres, que fez uma melodia especial para essa festa de Sukkot. O Eterno abençoe vocês, meus irmãos. Vou só finalizar com a música e depois a gente entra com a Birkat Kohanim, para que amanhã vocês possam ter o estudo Sukkot, ontem, hoje e eternamente, com o Moré Felipe, parte 1 e parte 2, pela manhã e à tarde. Shalom, shalom, viu? Rádio Sukkot semeia, feliz festa das cabanas. Durante 40 anos caminharam no deserto, habitando em cabanas, com a proteção do Eterno, o Eterno Criador, com sua potente mão, que sempre os guardou, com a sua proteção. Então vamos celebrar esses dias especiais, 7 dias de Sukkot, é festa das cabanas. Então vamos recordar, celebrando neste dia, pelos méritos de Yeshua e Yeshua HaMashiach. Durante 40 anos caminharam no deserto, habitando em cabanas, com a proteção do Eterno, o Eterno Criador, com sua potente mão, que sempre os guardou, com a sua proteção. Então vamos celebrar esses dias especiais, 7 dias de Sukkot, é festa das cabanas. Então vamos recordar, celebrando nesse dia, pelos méritos de Yeshua e Yeshua HaMashiach. Gratidão ao Eterno Criador por conduzir os nossos pais pelo deserto durante 40 anos. Roupa e calçado não se gastaram e nem faltou pão. Pronto! Agora vamos a Birkat Kohanim, com ele de novo, Garganta de Aço, né? E que o Eterno abençoe vocês. Um Shabbat Shalom, meus irmãos. Até amanhã, se o Eterno assim permitir, viu? Adonai veish miriha, Ai Adonai panav eleha vihuneka, Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom, v'yaseh